Quantos estão com o lombo preparado aí? Que a pastora disse que veio com chicote hoje, hein? Pega leve, hein, pastora? Pelo amor de Deus. Trabalhamos o dia inteiro, segundona. Vai devagar aí, porque senão os homens não aguentam. Vai todo mundo murchinho pra cá. A sua esposa vai chegar assim: ué, amor, o que aconteceu? Você não ia pro culto dos homens? Você apanhou na rua? Vamos nos colocar em pé. Nós viemos aqui, saímos da nossa casa, com certeza, né, depois de uma segunda-feira de batalhas no trabalho, de lutas, mas nós viemos aqui com um objetivo, que é ouvir a palavra de Deus, aprender mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, né? É muito importante nós nos reunirmos aqui como homens, para aprender temas específicos, né? E eu tenho certeza que essa noite não será diferente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus, enquanto muitos homens estão gastando as suas vidas em uma esquina, em um boteco, na mesa de um bar, se embriagando, alimentando um vício, nós temos a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, nos enchendo do Espírito Santo. Como a Tua palavra diz: não vos embriagueis com o vinho que traz intriga e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós viemos aqui nessa noite para ser cheios do Espírito Santo de Deus, com a certeza de que o Senhor irá nos encher. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que jamais, se um filho pedir pão a um pai, ele lhe daria uma pedra. Quanto mais o Senhor negará o seu Espírito para aquele que pedir. Nós pedimos a Ti nessa noite, ó Senhor, encha-nos com Teu Espírito Santo, encha-nos da autoridade que vem do alto, autoridade para sermos homens de verdade, autoridade para exercermos, ó Deus, a masculinidade segundo a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, renova as nossas forças, nas áreas que são fracas, nós confiamos que o Senhor irá nos fortalecer. Pai, em nome de Jesus, traga quebrantamento sobre os nossos corações, para que nós venhamos mudar, corrigir as áreas que têm que ser mudadas nas nossas vidas. Pai, nós viemos aqui nessa noite, como guerreiros, apresentar, ó Deus, as nossas famílias diante de Ti, dizer, ó Deus, que nós precisamos do Teu auxílio, para conduzir a nossa casa, para conduzir o nosso casamento, para conduzir os nossos filhos, para conduzir o nosso lar, em nome de Jesus, Pai. Deus, e nós temos a certeza que na medida que nós formos adorando ao Senhor, o Senhor estará trabalhando em nosso favor, porque é assim que o Senhor faz. Meu irmão, você pode se ajuntar com o irmão que está do seu lado aí, fazer uma oração sobre a vida dele, declare uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre a vida do seu irmão, profetize sobre a vida dele, sucesso, prosperidade, bênção sem medidas. Oh Espírito Santo, nesse ambiente de unidade, ó Deus, nós cremos no derramado da Tua unção. Toca em cada coração, em cada homem, Deus, em cada irmão, em cada família aqui representada, ó Deus. Vem com Tua graça, com Teu amor, com Tua unção. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. Venha ao encontro de cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, colocamos diante de Ti as nossas preocupações, os nossos medos, ó Deus. Nós descansamos em Ti, Senhor. Nós entregamos o nosso fardo que é pesado e pegamos o do Senhor que é leve. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder,
Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior que o que está no mundo. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Queimar, nas águas não vou afundar. Estou contigo, não estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, mas eu vivo
vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estás sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é o Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, mas eu vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é o Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode levantar a sua mão e declarar isso, meu irmão. Venha o que vier, irás prover Declare isso. de novo. Declare isso nessa hora. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, Profetiza isso. mas Eu vivo porque creio. irás prover de novo. Eu creio. Vamos declarar mais uma vez suas vozes. Eu não vivo, Que vejo, mas eu vivo porque creio. irás prover de novo. Declare. Eu creio. Declare com toda a força do teu coração diante dos céus. Que vejo, Mas eu vivo porque creio. irás prover. Se você crê, declare isso. Eu creio em ti. Haja o que. Você pode declarar isso com fé. Venha o que vier. Visualize a sua casa, visualize a sua família e declare. Eu creio em. Haja o que houver de novo. Haja o que houver. Vamos declarar forte. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Oh, Espírito Santo.
a tua presença sobre as nossas vidas. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, mas eu vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em... Você pode colocar a mão no ombro do seu irmão e começar a declarar sobre a vida dele. Que ele vai viver pela fé. Ele não vai viver por aquilo que ele vê. Profetiza agora. Profetiza sobre o seu irmão aí do seu lado. Que não haverá limites nem circunstâncias. Ele vai ver. Ele vai vencer. Ele vai conquistar. Ele vai viver o melhor de Deus. Ore por ele com fé e declare: eu creio em ti. Eu não vivo porque creio, mas eu vivo porque creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Se você crê na restauração da tua casa, se você crê na restauração do teu casamento, se você crê na restauração dos teus filhos, se você crê num tempo melhor para a sua vida, declare: Senhor, eu creio. Eu creio, eu creio. As circunstâncias podem dizer ao contrário, mas eu creio no Senhor. Eu creio na tua palavra e eu quero viver por aquilo que eu creio, Senhor. Oh, bendito Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos nessa noite. Como homens nesse lugar, como varões abençoados, nós declaramos que queremos viver pela fé no Senhor todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor aí? Oh, glória a Deus, aleluia, amém ou não? Glória a Deus. Pode se sentar por um instante, minutinho. Quantos estão felizes aí? Diga glória a Deus. Quantos têm uma expectativa boa no coração, que Deus realmente vai falar algo poderoso ao teu coração? Diga: eu creio. Amém. Então, se você crê, assim será. Amém? Nós vamos daqui a pouco para a palavra, mas antes eu queria, você que deseja no nosso próximo encontro do mês que vem, trazer um breve testemunho da sua história. Cada reunião nós vamos ter um momento de testemunho. Importante nós falarmos um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele tem realizado, para edificar a edificação do corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, se você quer, não precisa brigar um com o outro, não. Pode vir falar: pastor, eu quero falar um pouco do que Deus tem feito. Então, você vai ter aí uns 10, 15 minutos para poder compartilhar com os irmãos, tá bom? E antes de nós passarmos aqui para o nosso testemunho, o Leandro que vai falar um pouquinho hoje, depois a pastora Alessandra, eu queria propor algo aqui ao teu coração. Quantos estão dispostos? Me ajude aqui, 2 ou 3, distribua esses papelzinhos aí, e essas canetas. Eu queria que você, quando pegasse esse papelzinho, essa caneta, se faltar caneta, acho que tinha, bom, tinha ali, né? Acho que partiram com ela dali, né? Partiu, ô Senhor. Ainda nós vamos achar quem parte com as canetas dali. Criou umas perninhas ali forte. Se você não ficar sem caneta, depois você faz uma revezada aí, pega para outra aí, tá bom? Mas depois, por favor, devolva a caneta, hein? Põe na caixinha. Não leva embora não, vai ficar ruim. Eu queria propor o seguinte: quantos aqui tem uma dificuldade ou um problema que você precisa resolver? Tem alguém? Você tem alguma situação na sua vida que você precisa resolver ela? Eu queria que você tivesse um momentinho aí, e você vai escrever aí nesse papelzinho, só que você não vai colocar o teu nome, tá bom? Você vai colocar só a situação.
seja ela o que for, que você precisa que Deus intervenha nessa situação, escreva aí, mas não coloque o nome, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês aí. Quem não tem caneta? Pode ser várias coisas, mas não coloca o nome, tá bom? Espera aí, escreve rapidinho quem já escreveu, tem mais lá, ó. Tem mais lá, Rogério, ó. Tem ali com o Luciano. Quem já escreveu já vai passando para quem não escreveu. Fabinho, pega aquela caixinha para mim lá. Isso. Põe ela aqui na frente. Isso. Deixa a bichinha aí. Isso. Escreveu? Se tiver mais que uma, coloca aí, não tem problema. Mas algo é um problema que você precisa resolver. Não é coisinha, a sua unha está encravada, não. Tem uma situação aqui que eu preciso resolver ela, seja na minha vida, seja na minha família, seja no meu lar, seja comigo mesmo. Algo que está acontecendo comigo, coloca aí no papelzinho. E assim que você colocou, você coloque aqui na caixinha. Levante e coloque aqui, já empresta a caneta para outro. Canetinha devolve. Isso. Devolve os bichos. Põe aí para mim, Rogério, por favor. Põe aqui. Eu vou colocar o meu também. Todo mundo colocou, pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui rapidamente? Essa dinâmica aqui, rapidamente, é para mostrar para mim, para você, que todos nós, você já percebeu que todos nós aqui dentro desse auditório temos uma situação para resolver? Ou seja, não é você e eu não somos os únicos que temos dificuldades, todos nós temos. Mas quando nós lutamos com as nossas dificuldades de maneira solitária, elas se tornam um pouco mais complicadas e mais difíceis de vencer. Então eu queria propor, já colocou? Eu vou pegar um papel aleatório. Um papel aleatório, não sei de quem é. Depois eu vou distribuir novamente esses papéis, nós vamos fazer um compromisso um com o outro. Como que funciona quando nós temos uma dificuldade e temos a ajuda e o socorro de alguém? Fica mais fácil de resolver, sim ou não? Então, eu vou pegar, está ali atrás, Paulo. Vou escolher. Pega aqui, como chama esse menino, Paulo? Seu menino. Davi, pega um papel aqui para mim. Dá uma mexida assim, ó. Pega do seu pai não, hein? Aqui, traz aqui para mim. Obrigado, Davi. O cara colocou 5 ou 6, hein? Forte. Ó, esse irmão aqui colocou que ele está precisando resolver os problemas das dívidas dele. Implantação aqui, o fechamento da empresa, que está no nome dele também. Tirar as dívidas que estão no seu nome, do Detran. Como você acha que esse irmão aqui pode resolver isso aqui? Quem pode dar um palpite para esse irmão, sem saber quem ele é? Ele tem uma dificuldade com as dívidas que estão acontecendo, o fechamento da empresa que ele precisa, que está no seu nome, tirar os nomes que está,
tirar ali, tem um nome que está o problema ali no Detran e tudo mais. Quantos acham que, como que ele consegue resolver isso aqui? Quem pode dar um palpite aí para esse irmão? Nós não sabemos quem é. Aí, ó, quem é o irmão já sabe, fazer um balanço e começar. Quem mais poderia dar uma dica para ele? Bem, buscar a ajuda de um profissional. Está precisando aí pagamento das dívidas, tem que chamar alguém para ajudar a planejar. Questões da empresa, precisa aí procurar alguém que entende para ajudar. Quem mais pode dar um palpite para esse irmão aqui? Listar os gastos, está vendo? Você que escreveu esse papel, os irmãos aqui estão dando palpite. Você precisa listar os gastos, ver o que você está gastando demais, por que está desse jeito. Quem mais poderia dar um palpite para ele? Procurar ajuda espiritual, orientação espiritual é importante. Está vendo como que, num simples momento, nós conseguimos aqui compartilhar várias. Pode até parecer, pastor, mas é teórico, não é do dia a dia, mas pode nos ajudar e muito. Amém, queridos? Fora todos esses palpites que são bons, existe uma outra coisa que é mais importante ainda. Qual é? A oração. Quando nós temos uma dificuldade, nós precisamos aprender a pedir ajuda. Por favor, ore por mim nessa situação. Eu preciso que você ore. E é isso que nós vamos fazer com esses papelzinhos aqui. Eu queria te convidar de novo, que você viesse aqui e pegasse um papel. Se você pegar o seu, já olha aqui, devolve aqui e pega outro. Amém, querido? E você vai ter o compromisso, não tem nome, você não sabe o que é, quem que é, e você vai orar até a próxima reunião por esse irmão. Você não sabe quem ele é. O Senhor sabe, sim ou não? Senhor, o irmão que colocou o nome aqui, ele está precisando disso, ele precisa que o Senhor ajude ele a resolver o problema das dívidas, o coração dele está magoado, ele está triste, ele está com depressão, ele está passando isso, você vai orar. Amém ou não? Vamos fazer isso? Prática? Então pode vir, vou colocar de novo o irmão aqui, é um irmão que foi sorteado aí, pegue um, olha, vê se não é o seu, se não for o seu, se for o seu, você devolve, hein? Acho que cada um sabe qual que é o seu, né, gente? O Beto não sabe qual que é o dele? Devolveu. Não escolhe não, Beto. Pega aí. Todo mundo pegou? E com o meu também, já vou pôr aqui no meu celular. Então, queridos, nós criamos aqui um compromisso de oração com esse irmão aí que você colocou. Ah, pastor, mas eu não oro, não sei orar muito bem, agora você tem um compromisso. Fala, Deus, eu preciso obedecer. Está nas suas mãos agora a bênção de abençoar o irmão, de orar por ele, ter aquele momento de ficar amigo, vai dizer o seguinte: como eu já orava pelos seus amigos, o Senhor o abençoou. Conforme você vai orando por esse amigo seu aí no papel, Deus vai abençoar. Amém? Glória a Deus. Você viu que como é importante a gente compartilhar e também dizer que não é só nós que temos dificuldade. Todos nós temos. Você está com uma aí, de alguém, que não é a sua. Amém? Compromissados ou não? Podemos fazer uma oração para selar esse momento? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos. Temos a responsabilidade, meu Pai, e nós assumimos ela diante do Senhor, de abençoar a vida dos nossos irmãos. Deus, uma pessoa colocou um pedido aqui, uma necessidade, uma luta que ele está enfrentando. E eu quero realmente me comprometer com o Senhor, de abençoar a vida do meu irmão, de apresentar a necessidade dele diante do Senhor. E Pai, eu não sei quem é, mas o Senhor conhece todas as coisas. E cada oração aqui vai ter o poder transformador, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria convidar o doutor Leandro. Vamos aplaudir Jesus para a vida dele. Ele vai falar um pouquinho aqui, um pouco da sua história. Daqui a pouco a pastora já vem preparada.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Laureano, sou advogado. Vou contar um pouco da minha história. Bem resumido, tem quanto tempo? 1h45, depois do intervalo, e mais 1h45. O pastor fez essa menção agora, que todos nós temos um problema, e eu concordo com isso. E aqui todos nós podemos falar que nós temos um testemunho de vida para glorificar o nome do Senhor. Então, já vamos começar glorificando o nome do Senhor. Por gentileza, todos fiquem em pé. Aí, podem sentar novamente. Só isso já é motivo de glorificar o nome do Senhor, porque eu estou há 17 anos sem conseguir fazer isso. Então, cada irmão está aqui hoje tem que glorificar a Deus, porque só o levantar, o acordar, e vocês olharem para as suas pernas e verem que vocês estão perfeitos. Eu também estou perfeito, porque Deus fala que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então eu ando igual vocês, eu levanto igual vocês, embora o mundo ali fora pode olhar uma pessoa na cadeira de roda e olhar uma dificuldade, até mesmo um preconceito ou um ato discriminatório, mas a Bíblia fala que no céu não vai ter isso, não vai ter choro, não vai ter tristeza, todos nós estaremos andando na glória. Então, eu começo dando meu testemunho em relação a isso, porque talvez muitos de vocês aqui, ao acordarem, às vezes acordam reclamando, ou pelo simples fato de acordar, ter que trabalhar. E olha como é tão importante e glorificoso estar na presença de Deus, porque é um ato que eu acredito que vocês, ao acordarem hoje, nenhum de vocês falou, nossa, eu não estou numa cadeira de roda, nossa, eu acordei, ou olhou para os seus pés e falou, nossa, olha que eu vou ao banheiro, eu vou no outro cômodo. Então olha como é importante a nossa vida na presença de Deus. São pequenos atos, pequenas coisas que no dia a dia passa desapercebido. Então nós temos que dar valor a todo momento da nossa vida, a cada segundo, a cada minuto, porque é tudo para a honra e para a glória de Deus. Meu testemunho, eu tenho alguns minutos, então eu vou resumir em 2 tempos. Eu não vou falar o motivo de eu estar na cadeira de roda, foi um outro acidente, eu fui vítima de arma de fogo, mas esse não é o momento. Eu vou falar de um outro acidente, para vocês verem como o inimigo tentou acabar com a minha vida, destruir minha vida, mas quando Deus tem um propósito, quando nós estamos debaixo de oração, o inimigo tenta, mas ele não consegue. Tentou me parar, mas ele não conseguiu. Em 2002, eu era soldador e eu fui trabalhar na cidade de Barretos. Eu estava fazendo uma estrutura metálica e a quadra, ela veio desabar. Então eu caí 12 metros de altura, né, com o rosto. Eu tive diversas fraturas no rosto, foram múltiplas, né, melhor dizendo. Todos os ossos do rosto foram quebrados e os que não foram quebrados foram esmagados. E tanto é que na época, no ano de 2002, o noticiário em Barretos era que uma vítima era fatal, essa vítima seria eu. Acredito que eu chegar em Barretos hoje, o pessoal fala, mas não, você morreu ou não morreu, né? E eu fiquei em Barretos internado por 3 meses em coma, já desenganado pelos médicos. Alguns deles até chamavam meus pais para conversarem, não tem mais o que fazer, o que tinha que ser feito foi feito. Eu tive acho que 3 ou 4 paradas respiratórias. Eu tenho essa cirurgia no pescoço, porque eu tive que fazer uma traque devido ao trauma. E esse tempo que eu fiquei em coma, muitas pessoas dizem, né, que vê as coisas, que eu não vi nada disso. Ali no dia do acidente, tivesse morrido, ali seria o meu fim da minha história. Fiquei esses 3 meses em coma, graças a Deus voltei. Minha mãe, ela reconheceu, devido ao traumatismo que eu tive no rosto, pela uma tatuagem no braço esquerdo. Então,
para vocês verem a magnitude desse acidente. Um acidente gravíssimo, que os bombeiros mencionaram que eu teria perdido a vida, né, no momento do acidente, pela gravidade. E posteriormente, nesses 3 meses dentro do hospital em coma, graças a Deus eu saí do coma. Fui transferido para a cidade de Ribeirão Preto. Lá eu fiz uma cirurgia de 18 horas, na qual eles cortaram aqui por dentro, do lado, e nessa parte de cima eles deixaram a cavidade do rosto para que os médicos pudessem fazer a reestruturação do meu rosto. Para quem, talvez, não sei se tem alguém aqui que me conheceu antes do acidente, acredito que não, meu rosto não era dessa forma, meu rosto era um rosto fino. Na época minha mãe levou uma foto para os médicos, para que tentar chegar próximo do que eu era, com o rosto fino e tal. Então essa cirurgia durou 18 horas. Eu assinei um termo de responsabilidade no hospital. Se algum irmão falar assim, você tem uma foto, alguma coisa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada do acidente, nada que falar assim, ó, eu tenho uma única foto, nada. Porque em Barretos, após a queda do acidente, eu fui transferido para Ribeirão Preto. E por qual motivo eu fui transferido para Ribeirão Preto? No hospital de Barretos, eu vi uma enfermeira desligar o aparelho de um senhor de idade. E aquilo me deixou com muito medo. Eu ficava amarrado na cama e eu falei, quando ela desamarrar um dos meus braços, eu vou agredir ela, porque se ela matou o idoso, ela vai tentar contra a minha vida também. E quando eu me lembro que eu grudei assim no pescoço dela e ela chamou os vigia do hospital e me deram uma injeção, ela ficava me maltratando. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava amarrado na cama, meu tio, meu pai, minha mãe, eles iam para me visitar e eu querendo falar do que tinha acontecido comigo, mas não era possível porque eu estava amarrado. E essa mulher, ela ficava passando a mão na minha cabeça assim e falando, ele teve uma crise, né, Leandro? Você está bem, você teve uma crise. E pós isso, que meus familiares iam embora, ela vinha e falava, agora também nós não vamos te limpar. Eu esgorfava assim, o vômito da boca, do lado assim, e ela deixava, eu sentia aquelas coisas tudo no meu rosto. Mas por que eu estou dizendo isso? A enfermeira foi maldosa, a enfermeira foi culpada, ela foi usada, né? Ela foi usada, porque o inimigo, ele vinha tentando contra a minha vida, tentou me derrubar, tentou me matar no tombo, sobrevivi, fui para o hospital. A enfermeira, por qual motivo ela desligou o aparelho de uma pessoa e por qual motivo ela me maltratava? Eu era paciente, eu estava internado para cuidados médicos, não era porque eu tinha praticado algo de errado, e mesmo que tivesse, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E nesse intervalo, por isso que eu falo que tudo tem um propósito de Deus, porque eu fui transferido para Ribeirão Preto, para o HC. E chegando lá, os médicos não sabiam como lidar com a minha situação, porque eles nunca tinham visto uma fratura múltipla no rosto, daquele formato, né, no qual quebrou todos os ossos. E para a glória de Deus, chegando lá, os médicos estavam fazendo uma conferência, eram coreanos, e eles estavam no HC. E aí eles pediram autorização para minha família, se eles poderiam tratar meu caso. Só que com um combinado, eu ia ter que assinar um termo juntamente com a minha família e essa documentação ia para a Coreia. Se algum dia alguém for na Coreia, vocês me avisam. Porque o caso ia ser estudado na Coreia. E eles fizeram essa cirurgia, graças a Deus, por isso que eu falo que tudo tem um propósito de Deus. Se eu tivesse em Barretos, talvez não teria sido sucesso essa cirurgia, embora ficou algumas cicatrizes, mas poucos defeitos. Essa parte do olho, muitas pessoas perguntam se eu não enxergo. Eu enxergo perfeitamente. Que infelizmente, como esse lado esmagou, eu perdi toda a gordura do rosto, do olho, né? Então eu não tenho essa gordura que as pessoas, vocês que não sofreram nenhum acidente de face, têm. Então, o que
eu digo para todas as pessoas, a minha vida é um milagre, né? Tudo veio através da minha mãe, porque a minha mãe é cristã, né? E eu me lembro que depois ela contando, enquanto eu estava na UTI, ela só passava e ungia minha boca, ungia minha cabeça, ungia meu corpo, porque para os médicos não tinha o que fazer. Para os médicos já o que eles tinham que fazer foram feitos, colocar os aparelhos e eu ficar em coma. Então, para honra e glória de Deus, eu saí desse coma, fui para Ribeirão, fiz essa cirurgia, e aí, pós a cirurgia, eu fiquei 6 meses sem falar, porque na realidade os médicos disseram que eu não ia falar mais, né? Porque, como a traqueia, eu fiquei 3 meses com a traque no pescoço, acabou atacando a minha traqueia. Então a traqueia ficou na espessura de um palito de fósforo. E foi até algo muito interessante, porque depois de 6 meses eu em casa, do nada a minha voz saiu. E aí eu levei um susto tão grande que eu gritei meus pais, né? E ficava mexendo neles assim, e eu estava tão com a mente de 6 meses sem conversar, porque os médicos, você não vai conversar mais. A sua voz saiu do nada, e meus pais perguntavam o que está acontecendo, e eu falava assim, estou falando, mas para de falar. Cada vez que eles perguntavam, eu respondia, para de falar, porque eu não posso falar, para de falar, que eu não posso falar. E minha voz saindo normal, eu falei, me leva para o hospital. Aí eu cheguei no hospital depois de 6 meses dessa cirurgia. Os médicos ficaram assim também impressionados, né? E aí, só que não é impressionado, né? É o poder de Deus, né? Não é o impressionado, é Deus trabalhando. Porque eles falaram assim, Leandro, nós vamos fazer o seguinte com você, nós vamos tirar a traque, você vai ficar algum período no campus, passeando. Se você tiver alguma falta de ar, você volta correndo, nós colocamos a traque de novo. Caso não, você vai embora para a sua casa. De lá para cá, gente, para a honra e para a glória de Deus, a minha voz, para quem eles falaram que não ia falar, e depois eu ia falar mais com uma voz fina, eu tenho minha voz normal, para a honra e para a glória de Deus. Então, tudo é um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, por isso que eu comecei dando meu testemunho, falando para vocês, dar valor em cada detalhe das suas vidas, porque Deus está no controle e Deus está no plano de todas as vidas, de todas as pessoas. E aí eu me reporto em Gênesis, acho que 45, quando José encontra com seus irmãos, né? E aí ele fala que não foram eles que venderam, né? É que Deus colocou ele para ir à frente, até mesmo para abençoar seus irmãos. Então, quando isso aconteceu comigo, não foi o inimigo que tentou fazer isso comigo. Na realidade, melhor dizendo, ele até tentou fazer isso comigo, mas a palavra final era de Deus. Porque enquanto eu estava na UTI, eu estava sendo tratado. Enquanto eu estava indo para Ribeirão Preto, eu estava sendo tratado. Enquanto eu tinha a traque no pescoço, eu estava sendo tratado. Por quê? Porque Deus está no controle da minha vida. Tem a minha mãe, que é mulher de oração, que estava por trás disso. Então, tudo que aconteceu na minha vida, eu sou um milagre por causa da minha mãe. E isso é para a honra e para a glória de Deus, né? Porque eu poderia não estar aqui falando para os irmãos sobre esse fato que aconteceu comigo. Tem muitas nuances, muitas particularidades em relação a isso, mas como o tempo é curto, eu não vou estender muito em relação às particularidades desse testemunho. E uma outra parte, voltada agora para o meu acidente, eu fui vítima de arma de fogo, igual eu mencionei, 5 tiros, foi o que me deixou na cadeira de roda. E aí, quando eu acidentei em Barretos, era uma das coisas que eu sempre falava eu não posso sofrer mais, porque eu já sofri tudo que eu tinha para sofrer. E mais uma vez o inimigo tentou contra a minha vida e aí me deixou na cadeira de roda. Só que mal ele sabe, né, que hoje eu ando muito mais do que quando eu andava, porque quando eu tinha as 2 pernas, né? Porque mais uma vez ele tentou e mais uma vez não conseguiu, porque minha vida ela está sob o controle da mão de Deus. Por que eu falo essa parte do tiro, dessa parte que eu fui vítima de arma de fogo?
logo que eu conheci a minha esposa, a Carol, com 3 meses de namoro com ela, eu tenho que fazer alguns apontamentos, mas o tempo é curto. O que acontece? Eu era traficante e a minha esposa era usuária, né? Então, olha para vocês verem como que tem um trabalho de Deus. E eu estava desviado e minha esposa também desviada. Nós encontramos num funk, para vocês verem o local que eu encontrei ela e o local que eu estava, né? Conversar. E com 3 meses de conversa, fomos morar junto. E nesse intervalo chegou uma intimação para ela. E ela falou assim: chegou uma intimação da Polícia Civil, você não vai comigo lá na delegacia? E eu fui caçando, porque eu estou acostumado, né, sempre em delegacia. E eu cheguei para o policial com essa intimação e falei assim: eu vim apresentar minha esposa para ser presa. Olha só. E o policial falou assim: doutor, o senhor está com a intimação aí? Eu falei: estou com ela. Deixa eu ver. Olha, quando eu mostrei para ele a intimação, ele falou assim: doutor, não acredito que é sua esposa. Eu falei: é minha mulher. Doutor, sua mulher está com mandado de prisão. Daqui ela não sai. Eu desesperei, porque assim, eu advogo só nessa área criminal, né? Então eu sei o dia a dia, como funciona. Mas eu desesperei porque falei: poxa vida, eu advogo nessa área e agora minha esposa está presa. Por qual motivo? E aí eu fui buscar maiores informações acerca do que tinha acontecido com ela. Foi uma fraude que aconteceu na cidade de São José do Rio Preto, uma quadrilha especializada em compra de ouro e Rolex, né? E tinha sido um golpe de R$800 mil nesse shopping. E ela foi para o cárcere. Nisso que ela foi para o cárcere, eu fui diversas vezes na cidade de Catanduva conversar com o promotor de justiça. E ele falava: doutor, por mim aqui a sua esposa está presa e ela vai continuar presa. E aí eu comecei a entender o trabalhar de Deus, né? Não que eu não tinha esse cuidado com os meus clientes, até hoje eu tenho essa preocupação, mas eu passei a dar maior valor nessa área criminal justamente por causa desse contexto, porque algumas pessoas, e isso é normal, até mesmo dentro de igreja, eu já vi algumas pessoas comentarem isso: mas como que fica a sua situação com Deus em defender bandido? Como que fica a sua situação com Deus em ser advogado criminalista? E aí é simples a resposta. A minha explicação é essa: se não tivesse eu como advogado criminalista, pode ser que eu não estaria fazendo justiça para uma pessoa que foi presa indevidamente, para uma pessoa que foi presa injustamente. E até mesmo porque quem tem que julgar isso é Deus, não somos nós. Eu estou ali para ajudar, para mostrar para as pessoas que elas cometeram sim um ilícito e pelo ilícito elas terão que pagar pelo ilícito. Mas quando eu tenho uma abertura, eu sempre falo do amor de Deus. Eu sempre venho com alguma menção sobre, não vale a pena, a vida do crime não compensa, vamos na igreja, procura o caminho de Deus. Então é por isso que eu sou advogado criminalista. E aí, só para finalizar, essa parte que a minha esposa ficou presa, ela ficou presa 7 dias e graças a Deus ela respondeu o processo todo em liberdade. No mês passado, retrasado, ela foi absolvida desse processo, tanto na área civil como na área criminal. O juiz entendeu que ela realmente não tinha culpa através do procedimento processual e ela foi absolvida para a honra e para a glória de Deus. Então, a minha parte, com o meu testemunho, é sempre levar essa mensagem para as pessoas, porque eu acredito na mudança, eu vivo colocando isso nas redes sociais, porque eu acredito sim na recuperação do ser humano, eu acredito em milagre, porque eu sou um milagre, e tudo que eu faço hoje é para a honra e para a glória de Deus, porque uma pessoa que sofreu um acidente dessa magnitude, uma pessoa que depois foi vítima de 5 disparos de arma de fogo, uma pessoa que teve que ver a sua esposa presa para ele dar mais valor na liberdade das pessoas. Então, é um caminho que eu sei que eu tenho uma trajetória a seguir. Acredito que cada ser humano merece uma oportunidade na sua vida. Deus está no controle das nossas vidas.
e é para a honra e para a glória dele. Então, meus irmãos, eu só deixo essa mensagem para vocês. O tempo é curto e nós precisamos cada vez mais sermos gratos, porque a nossa vida ela passa tão rápida e nós não sabemos o dia do amanhã. Um dia eu acordei e estava numa cadeira de roda. Um dia eu acordei e estava numa UTI. Nós não sabemos o dia do amanhã. Então nós temos que vigiar, temos que orar e temos que agradecer a Deus todos os dias. Porque eu vejo muitas pessoas, muitos seres humanos, só reclamam da vida. E hoje eu tenho 70% do corpo que eu não sinto. Então do peito para baixo eu não sinto nada. E eu vejo no dia a dia tantas pessoas reclamarem porque tem que ir ali, porque tem que fazer aquilo, porque estou cansado. Não reclamem não, dá glória a Deus, porque eu estou aqui e para a honra e para a glória de Deus, eu nunca tive depressão, eu nunca pensei em tirar minha vida, eu nunca tive isso, graças a Deus. Só que tem pessoas que se elas não darem valor na vida, será que elas estão preparadas para passar por isso? Quantas pessoas que talvez não estão preparadas para isso? Então hoje vocês têm a rica oportunidade de viver a vida, olhar a vida diferente, porque cada um de vocês, olhando fisicamente, vocês não têm nenhuma deficiência, vocês não têm motivo nenhum para reclamar. Eu também não tenho, só que eu aprendi a dar valor na minha vida passando pela dor. E tem pessoas que infelizmente, do vez de aprender com o erro dos outros, ela quer errar para depois ela aprender. Então a minha vida foi um aprendizado, porque eu passei por todos os caminhos errados da vida, aprendi do jeito mais traumático, né? Mas graças a Deus eu dei a volta por cima. Então cada um de vocês aqui, dê valor na vida de vocês, dê valor na esposa, na família, no pai, na mãe, no irmão, no vizinho. É tão engraçado, o pastor, que tem pessoas que elas vivem num mundo tão pequeno que ela não tem coragem de dar bom dia para o seu vizinho. Todos nós precisamos um dos outros, todos nós, cada dia, e nós não sabemos o dia de amanhã. O dia da manhã não pertence a nós, então por isso que temos que dar valor. Faça essa experiência, hoje não mais, mas amanhã, a hora que vocês acordarem, lembrem em mim, fala assim: nosso irmão Leandro acordou, e ao invés de colocar os pés no chão, ele teve que colocar os pés na cadeira, porque as minhas pernas hoje é a minha cadeira de roda. Então vocês, cada um de vocês, ao acordarem, dá valor na vida de vocês, porque olha que benção, olha que vida vitoriosa que cada um de vocês tem. Então pessoal, o testemunho ele é muito extenso, mas para não estender o tempo da pastora, o pastor Dário, eu agradeço a oportunidade e só finalizo fazendo uma menção bíblica, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Para o mundo lá fora é loucura um cadeirante falar que está andando, mas para Deus não. Para Deus ele olha eu na mais perfeita perfeição que ele me fez, porque no céu todos nós estaremos andando para a honra e para a glória de Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Está aí. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Vamos ouvir a palavra. A pastora Alessandra veio aqui para trazer uma mensagem para nós. E o tema é a importância da mulher, do homem na vida da mulher. E por que nós... O pastor Robson, foi no culto das mulheres e falou sobre a importância da mulher na vida do homem. E agora eu estou aqui para falar sobre a importância, do homem na vida da mulher. Vocês sabem da importância que vocês têm na vida da mulher, da esposa ou não? Vocês têm noção? Fala, gente. Tá com medo? Os meninos solteiros já vão aprendendo, viu?
Eu coloquei algumas características aqui do homem, tá? E a importância que ele tem na vida da mulher. Uma dessas características, né, é que o homem, para ele ser importante na vida da mulher, ele tem que estar no Éden. O que é esse Éden? Éden é o jardim do Éden mesmo, amém, queridos? Que quer dizer o quê? A presença de Deus. Éden significa deleite e prazer. Então nós não estamos falando de uma atmosfera geográfica, não, né? Um jardim com flores e, né, árvores, não. Nós estamos falando da presença grande, né? Maravilhosa de Deus na vida do homem. Em Gênesis 1:27 fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. Então, o homem é a imagem de Deus e semelhança. Por isso que ele tem que o quê? Que estar na presença de Deus. Amém? A primeira coisa que Deus deu ao homem foi a sua presença. Foi a sua imagem, né? E foi a sua semelhança. Então, o homem, ele precisa estar na presença de Deus. Amém, irmãos? O nosso casamento não vai chegar a lugar nenhum, né? Em situação nenhuma. Nós estamos falando aqui do homem, né? Se o homem não quiser ficar no Éden, que é a presença de Deus. Porque a mulher não vai conseguir buscar o marido lá no mato, vamos dizer assim, né? E achar que as coisas vão dar certo. A mulher não vai achar o marido lá na rua, né, ou distante, e achar que vai dar certo. Enquanto o homem não entender que o lugar dele é no Éden, amém, queridos? É na presença de Deus, é ali que a mulher tem que encontrar o homem. Tanto é que o homem Deus fez primeiro o homem, né, para depois fazer a mulher. Na hora que a mulher acordou, o homem estava no Éden. Amém, queridos? O homem estava lá. A mulher encontrou o homem na presença de Deus. E assim tem que ser, né, com os homens hoje. Como que está o nível da sua presença com Deus? Você tem realmente buscado, né? É necessário todos os dias você buscar a presença de Deus? Porque é lá na presença de Deus que Ele vai nos dar condições para vencermos as dificuldades do relacionamento. Porque são grandes, né, irmãos? São poucas, não. Então, o bom marido será encontrado na presença de Deus. E aí as coisas vão ficar muito mais fáceis, amém? Aquilo que era difícil, né? Às vezes tem situações no casamento que é um trem absurdo. Parece que não tem jeito, né? Parece que nunca vai acabar aquele negócio ali. Mas por quê? Porque muitas das vezes nenhum nem outro se encontra na presença de Deus. Aí fica difícil mesmo. Mas no caso aqui, quando o marido está na presença de Deus, as coisas tendem a melhorar. Amém, irmãos? Amém? A segunda característica que um homem é muito importante na vida de uma mulher é que o homem precisa de um trabalho. Às vezes até meio assim, né? Mas é claro, né, que precisa de um trabalho, é óbvio. Mas é bom a gente reafirmar isso. Deus deu um trabalho ao homem antes dele receber a mulher. Em Gênesis 1:26 fala: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Então, antes que a mulher nascesse, o Deus falou: meu filho, vem cá, você vai trabalhar. Vamos cuidar disso daqui, né? Você vai dominar aí, você vai cuidar, você vai fazer acontecer. Antes de formar a mulher. Então, um bom marido é aquele o quê? Que tem um bom trabalho. Amém, queridos? Não assim desmerecendo, né, os trabalhos. Mas muitas vezes o marido precisa ter um foco profissional. Mas a gente vê assim, né? Já atendemos vários casais que o marido não para em serviço nenhum, é aquela loucura. Não sei se é o caso aqui, né? A mulher tem que tomar conta da casa, e o marido fica desempregado. Então o marido tem que priorizar isso. Saber que ele precisa ter um trabalho. Sem um trabalho, o que acontece? Fica ocioso e sobrecarrega a mulher. A mulher que procura um bom marido precisa saber se o pretendido tem uma vocação profissional, né?
Isso a gente fala antes que as duas pessoas se casem. Porque se o homem não é muito chegado no serviço, né, sempre ser meio folgado, se depende da mãe e do pai, a gente já fala, toma cuidado. E quando casar, né, vai acabar, não vai dar certo isso daí. A gente sempre fala isso. Então, é que nem o Dário fala, o homem tem que agarrar. Acordar cedo, né? Não é o caso aqui, né? Amém? Todos aqui trabalham, mas serve para né, experiência. O homem precisa trazer o alimento dentro de casa, né? O homem precisa primeiro ser um trabalhador, como ele foi lá no Jardim do Éden, para depois Deus dar uma esposa para ele. Amém? Amém? Os irmãos que é solteiro aí, procurar estudar, se esforçar, ser alguém na vida, para depois pensar num casamento. A gente casou muito cedo, né, 2 crianças casando, e aí a gente foi ter vamos dizer assim, se dar bem, né, profissionalmente, depois de muitos anos de casado, e muito sofrimento, né, porque a gente não tinha uma profissão assim, boa, adequada, e nós éramos muito jovens, muito inexperientes, sofremos muito com situações que poderia não ter sofrido, porque a gente não tinha conhecimento das coisas, conhecimento de vida, né? Depois de não sei quantos anos, que ele foi se acertar numa profissão. Eu fui fazer uma faculdade, a Maressa, eu tinha acabado, eu lembro que no 2º ano de faculdade eu ganhei a Maressa, era uma loucura. Eu tinha que deixar, ainda bem que tinha uma vizinha do lado da Fafib ali da igreja, ela ficava ali. Aí eu saía da hora do recreio, ia lá e dava mamar para a Maressa, voltava. Você precisa disso? Né? Não precisa. Mas é o que? É as inexperiências da vida. Né? Eu falo que se a gente tivesse aprendido tudo que nós sabemos hoje, com certeza nós não teríamos sofrido tanto. Mas valeu a pena por quê? Porque hoje a gente pode o quê? Passar, né? Servir de experiência. E o terceiro, o homem precisa cultivar. Depois de tudo isso, o homem precisou o quê? Cultivar. Cultivar significa que o homem deve tornar todas as coisas à sua volta frutíferas, para prosperarem. Em Gênesis 1:29 disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. O termo cultivar nos ensina que devemos fazer com que as coisas ao nosso redor prosperem. É dever do bom marido se preocupar com o que está ao seu redor, cuidar para que tudo em volta prospere. Irmãos, qual que é a função da mulher? Quem sabe? Ser sábia, não é? A mulher não tem que ser sábia? Senão com as próprias mãos o quê? E os homens? Tem que aprender a cultivar. Amém? Precisa. E esse cultivo é diário, constante. Porque homem e mulher são pessoas assim, muito diferentes. Né? Vocês sabem disso. Totalmente diferentes. Com prioridades diferentes, tudo diferente. Né? E o homem, ele precisa cultivar, cuidar da mulher. Até muitas vezes mais do que a mulher cuida dele. Precisa cuidar da família. Esse cuidar, eu falo assim, que muito mais além do que colocar dinheiro dentro de casa. Né? Porque colocar dinheiro dentro de casa é o básico, né, de todo homem. Mas a mulher e os filhos precisam do cuidado do homem. A gente sempre brinca, né? Que fala assim, se o pai morrer um dia, meu Deus, mas não vamos fazer aqui? Vai ficar tudo perdido. Aí até a gente brinca, né? Como que ia ser se o pai morresse? A gente ia ficar perdido. Por quê? Porque ele cuida da gente. Vocês entendem disso? Ele cuida. Ele se preocupa com a esposa, ele se preocupa com os filhos. Ele não deixa faltar nada em casa, ele dá atenção. Amém? Ele cultiva o relacionamento. Às vezes o homem fica lá, desapercebido, né? Não presta atenção na esposa. Ou então está acontecendo um problema, não cai a ficha. São tantas situações, né, irmãos? Ou muitas das vezes pensa só em si, são inúmeras situações.
E a família é algo que Deus deu para o homem cuidar. Assim como a mulher, o primeiro ministério dela é a família, do homem também. Amém? E em relação ao casamento, o homem não recebeu uma mulher terminada. A sua mulher, ela está pronta? Terminadinha? Chique, tá? De jeito nenhum, né, irmãos? Não tem nem como. Ele precisa o quê? Cuidar, né, para que essa mulher evolua. Amém, queridos? O homem foi inspirado a criar. Amém? A mulher ideal nunca vai existir, mas ele pode melhorar ela muito. Amém? O homem, amém, pode melhorar muito a sua esposa. Eu lembro que no começo, misericórdia, eu não sabia vestir as roupas direito, sabe? Não tinha muita noção. Vestir o amarelo com o verde, não sei o quê. Aí minha filha cresceu sabendo se vestir, né? Sabendo se maquiar, se pentear, e o Dário também. É um exemplo, tá? Então eles constantemente me ajudam nisso. Isso é o quê? Cuidado. É as mínimas coisas. Os irmãos entendem? Não deixar a esposa de qualquer jeito, saber o que ela está precisando, como que ela está emocionalmente, né? Vira e mexe, falo, bem, ora aí, porque a coisa está feia aqui na escola, né? O ataque aqui está demais, ora aí, né? Vira e mexe, né? E ele vai e ora, e faz diferença. Então o homem precisa, mais do que nunca, estar atento nas necessidades da sua mulher e dos seus filhos, porque a sua mulher e seus filhos têm ele como referencial. Você sabia que você é um referencial na sua casa? Estão todos olhando para você. Amém ou não? O quarto, o marido, né, como nós já sabemos, deve ser o quê? O cabeça do lar. Essa questão de ser cabeça, a gente precisa entender, né? 1 Coríntios 11:3 fala: quer, entretanto, né, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A liderança vem do homem, só que essa liderança é conquistada, não é na força. Amém, homens? Você vai conquistar a sua liderança dentro do seu lar. Se você quiser impor, você vai conseguir alguma coisa? De jeito nenhum, né? O que nós temos visto hoje muito são homens empurrando a autoridade da casa para a mulher. Nós temos visto muito isso. E a mulher então fica sobrecarregada com uma função que não é dela. Fica exercendo a função dela e a função do marido. É um trem que fica pesado para ela. Às vezes, o homem, ele foi tratado assim, num lar onde ele foi, o exemplo, tá? Onde ele foi muito bem tratado, não sofreu, bajulado, né? São inúmeras situações. Na casa da avó, né? E a mulher não. A mulher desde sempre, né? Trabalhando, muitas vezes sem pai, aquela coisa, né? Muitas vezes é o natural da mulher querer o quê? Pegar as rédeas da casa. E o marido se acomoda, o marido deixa. E isso tem causado aí uma série de divergências espirituais. Muitas vezes a gente vê um marido assim, acomodado, fraco, sem dar direção, sem ter autoridade. O que vai acontecer, gente? Vocês têm noção? Quando a mulher é mais forte, é mais mandona, ela quer dominar, o que vai acontecer? Os filhos vão ser igual à mulher. Amém? E não igual ao pai. E a referência para os filhos é o pai. Amém? O que define a sexualidade dos filhos é o pai. Vocês podem ver que quando um lar não tem pai, a referência é a mãe. Não estou falando todos, tá? Tem exceções.
mas em alguns casos é uma tragédia total. Então, o marido precisa ser o cabeça do lar. Presta atenção, a mulher precisa de liderança. Amém? A mulher precisa ser liderada. Porque a gente não, essa função nunca vai ser nossa. E a gente muitas das vezes não consegue enxergar além. Essa autoridade de Deus é para a vida do homem, não é para a vida da mulher. A mulher sim vai ajudar o marido, vai exercer uma função de autoridade muitas vezes ali quando o marido não está, vai ajudar. Amém, irmãos? A mulher é ajudadora em tudo. Ela vai ajudar o homem, auxiliar o homem e não tomar a frente. Tanto é que lá em casa a gente até já sabe. O que a maioria das vezes acontece? Os filhos vêm aonde? Na mãe. Ô mãe, deixa isso. Ô mãe, posso aquilo? Ô mãe, não é assim? O que eu falo para eles? Vocês já falaram para o pai? Tem que reafirmar isso para os filhos. Porque é o pai que manda aqui. É o pai que vai decidir se você vai ou não. E o que ele falar, eu estou junto com ele. E hoje agora é automático, já vai no pai. Por quê? Para eles entenderem que o homem é o quê? O cabeça do lar. O governo espiritual é do homem. Hoje a gente vê muitas mulheres em oração, na brecha, e cadê os homens? Estou falando de maneira geral, viu, irmãos? Não estou falando para ninguém aqui, estou falando de maneira geral. Cadê os homens? Os homens têm o quê? Que pegar o governo espiritual do lar para ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gosto sempre de falar de uma casa que a gente morava ali na Adolfo Pinto. Alguns até já sabem aqui. Que nós mudamos para aquela casa e tinha um corredor enorme assim, né? E assim, eu ficava ali, mas assim, parecia que tinha um negócio estranho, mas até então a ficha não tinha caído, né? Como sempre, né? E depois que nós saímos de lá, né, que nós saímos dessa casa, ele veio falar para mim que ali, a casa, tinha uma, como é que é mesmo? Uma legalidade espiritual, né? E que os demônios, eles tinham autoridade naquele lugar. Então era uma coisa de louco, ele falou. Então ele vivia guerreando para a gente ter paz. Amém, queridos? Era uma guerra, porque os demônios tinham autoridade. Ali tinha tido suicídio, ali tinha tido assassinato, um monte de coisa. Tinha tido derramamento de sangue. Então os demônios tinham autoridade ali. E ele vivia guerreando em guerra. Ficou acho que 1 ano, né? Em guerra, para que a mulher e os filhos tivessem paz. Vocês conseguem entender? Amém? Você é agente de paz. A mulher, sim, ela tem que ter o quê? Muita sabedoria. Que não vem ao caso agora, né? Mas o homem, ele tem que tomar o governo espiritual da casa. Às vezes aconteciam umas coisas estranhas, né? Umas coisas esquisitas. Às vezes até, né, sei lá, uns trem estranhos, umas faltas de dinheiro sem noção, ou então batia o carro, quebrava os eletrodomésticos, eram umas coisas. Ele entrava em oração, porque sabia que o trem era espiritual. Então, os homens precisam ter essa noção, amém, queridos? E essa sensibilidade, porque é muito fácil jogar para a mulher. A mulher ora, não, você tem que orar. Ela vai o quê? Te ajudar, amém? Ela vai estar com você, ela vai ser uma com você, mas é você que tem que tomar as rédeas, amém? Eu falo isso porque eu sou mulher, eu sei como que funciona. Então, aqui, o 6 fala do espírito de Jezabel, vocês conhecem, né? Há um espírito, muitas vezes de atitude ou comportamento, que tem trazido muita destruição no meio do casamento, e também nas igrejas, que é esse espírito de Jezabel. Então, vocês conhecem, né, a história da Jezabel lá, né, da personagem bíblica. Lá em Apocalipse 2:20 fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza,
Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Em 1 Reis 21, 25 fala assim: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, o homem aqui era totalmente manipulado por uma mulher. Presta atenção, manipulação. Nós, mulheres, sabemos manipular. Sabemos ou não? Com jeitinho, né, tal, a gente sabe como que é, né? O rei Acabe, do ponto de vista espiritual, foi um dos piores reis de Israel. Mas ninguém conseguiu ser pior do que ele em algo, se vender para fazer o que era mal perante ao Senhor. Se vender, Acabe tinha valores que sabia que estava rompendo. E ele não estava apenas na ignorância e cegueira espiritual. Acabe se vendeu diante da pressão de Jezabel e de suas propostas. Ela, além de dominante, era manipuladora. Então, muitas vezes, os homens cedem à pressão da mulher, de tanto que fica, né? Tem por base, né? Ó, o homem não aguenta uma mulher rixosa na cabeça. Aguenta, não é verdade? Não aguenta. Cede. Era para ceder? Não, não era tempo de ceder. E cede. Então, a gente precisa entender. Homens não podem ser manipulados pelas esposas. Isso aí nós temos falado com as mulheres, amém, irmãos? Nós temos explicado para elas que esse tipo de manipulação não vem de Deus, ela é demoníaca. Às vezes a mulher quer uma coisa, e às vezes nem dá para você comprar. Já estourou o cartão de crédito, um exemplo. De tanto ela bater o pé, você cede. Você não aguenta a pressão. Sendo que o governo financeiro é seu, não é da mulher. O governo financeiro, espiritual, emotivo, é seu. Amém, irmãos? No começo do nosso casamento, esse aqui não sabia fazer as contas, era uma loucura. Quem quer fazer as contas? Eu, né? Outra doida também. Aí carregava um fardo que eu não precisava carregar, virou um rolo. Essa que foi a verdade. O que eu fiz? Deixei a casa cair, e a casa caiu. Foram lá cortar a força. Falei, pode cortar. Aí tomou atitude, foi fazer curso, né? Foi aprender a mexer com as finanças, né? A romper isso daí. Hoje eu já nem sei mais quanto que é a força. Pergunto para ele, quanto que é a força? Nem sei mais quanto que é. Por quê? Isso aí é responsabilidade dele. Amém, queridos? As finanças, o controle das finanças é do homem. A mulher pode ajudar. O que a gente vê, muitas mulheres o quê? Querendo dominar as finanças. E não vai dar certo. Isso vai acabar o quê? Em maldição, em tragédia. Amém, irmãos? Eu estou pegando pesado demais. Então, hoje, ele domina as finanças. Eu nem sei quanto que é as coisas. Nem sei. Quando eu quero saber o preço de alguma coisa, eu pergunto para ele, quanto que está a água, que eu nem sei quanto que é? Porque ele entendeu qual que é a função dele. A grande dificuldade nossa no casamento é que nós não entendemos a nossa função, e cada um tem a sua. Quando eu quero pegar do outro, não dá certo, amém? Então vocês conhecem aqui, né, a história de Jezabel, que ele queria ali, né, pegar a vinha de Nabote, aquela coisa e tal, né? Aí disse que ele estava desgostoso, vocês lembram da história, né, deitado na cama, tal. Aí ela pergunta para ele o que aconteceu, tal, né? Aí ele falou assim, porque o Nabote não quis vender a vinha para mim. Vocês conhecem a história, né? Aí o que ela falou assim para ele, ó? Governas tu agora no reino de Israel? Quer dizer assim, quem é que governa aqui? Não é você? Levanta-te e come, e alegre-se o teu coração. Eu darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, na verdade, o que aconteceu? Ela parecia mais uma mãe dele.
Mas quem que governa isso aqui? Não é você? Não é você que manda nisso aqui? Vai, levanta, come que eu vou dar para você isso aí. Olha essa mulher como que era manipuladora. Foi lá, vocês conhecem a história, né? Matou lá o Nabote, matou aquela tragédia toda. E deu para o mimado do homem aquilo que ele queria, sendo que ele já era rei. Então, homens, não se deixem manipular. Amém? Vocês têm que ter uma noção muito clara daquilo que é prioridade ou não na sua casa hoje. Muito clara. Será que é tempo de comprar isso? Não é? É tempo de fazer tal coisa? Não é? Porque às vezes fazemos coisas desnecessárias, ou então que não é tempo, e depois a conta chega, né? E chega galope, ou não chega? Chega, né, feroz. Ai, vamos dar um tapa na cara do diabo, vai ver que ele vem depois com os 2 pés em cima de você, porque o negócio vem depois, né? Então, que vocês realmente possam pedir esse discernimento em Deus, né? Essa graça de Deus, porque a responsabilidade que vocês têm como homens é muito grande, amém? É muito grande, e vocês vão responder isso diante de Deus. É muito fácil aqui deixar as coisas acontecer, né? Deixa a vida levar, né? Vida leva eu, deixa essa mulher mandar, tá tudo bem, tá cômodo para mim, né? E depois, Deus vai pedir, a responsabilidade é sua sobre a casa. E aí? Né? Então, nós temos que estar atentos para isso. E o último aqui, que não menos importante, né? Depois eu vou falar sobre esse assunto com mais tempo, é que na área sexual, as mulheres fazem amor, viu? E não é sexo. Amém ou não? É amor que as mulheres fazem. Uma ou outra que destoa, tá? Mas a maioria é amor. Aqui em 1 Pedro 3,7 fala: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e trate-os com honra como parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, irmãs, a mulher, ela é muito frágil, mesmo que ela aparenta não ser, tá? Muito frágil. Porque isso aí já nasceu com ela desde lá de Eva. Porque se ela não for frágil, vai ficar 2 pessoas que não é frágil? Pode isso? Vai ficar 2 razões? Não. Tem que ter uma razão e uma emoção, né? Então, na área sexual, a gente precisa prestar atenção, que a mulher é frágil. Amém, irmãos? A mulher, ela não é pelo que ela vê, é pelo que ela sente. Então, não adianta você brigar com ela de tarde e achar que vai ter alguma coisa à noite, que não vai mais nem a pau. Não adianta. Não adianta você ser grosseiro, né? Falar alguma coisa que ela não gosta e achar que vai ter alguma coisa depois. Não rola. Não rola. E, então, nós temos que prestar atenção. A mulher precisa ser o quê? Cultivada. Né? Cultivada. Esse cultivo tem que ser o dia todo. Amém, irmãos? Porque a mulher é o quê? A fogão, a lenha. Né? Na verdade, isso aí é meio que disparate, né? O homem é fogão a gás, a mulher é fogão a lenha. Tinha que ter um equilíbrio, né? Mas às vezes não é desse jeito. Nós somos muito sentimentais, né? Nós somos muito emoção, né? Às vezes, só de olhar torto para a gente já fica magoado. É assim, mulher é assim. Muitas vezes na relação sexual hoje deu certo de um jeito, amanhã não dá, dói, mulher. Do mesmo jeito que foi hoje, amanhã não é assim. Então, assim, a gente é uma caixinha de surpresa, um trem esquisito. É um trem estranho, né? E aí o Dário fala assim, mas gente, ele até fala, não estou entendendo o que essa mulher está falando, o que essa mulher quer, né? Nem ele entende muitas vezes, né? Então, aqui fala que o sexo é bom, né? O sexo foi parte da criação de Deus, em Gênesis 1:31.
O sexo foi criado para proporcionar prazer e satisfação, Cantares 4:10. Tanto os homens quanto as mulheres recebem a dádiva de serem capazes de sentir prazer e deleite no casamento. Isso enriquece e aprofunda o relacionamento de amor entre o casal. Contudo, em algumas culturas, não se esperam que as mulheres tenham prazer no sexo. Então, vocês aí já têm bastante tempo aí, né, de casado, já sabem como funciona. Precisa haver diálogo, nem sempre tem diálogo. Eu era uma pessoa muito tímida, né, demais, não conseguia falar disso. Ele falava assim, mas você tem que falar, como é que eu vou saber? Você não fala? E por quê? O meu pai era muito sistemático, a minha mãe também, né? Já veio toda uma criação aí, e a criação também interfere, né? Tudo interfere. Então, assim, precisa haver muito diálogo, muito companheirismo. Quando a Bíblia fala que é uma só carne, é porque é uma só carne mesmo, né? Quando um sofre, o outro também sofre, né? Porque muitas vezes, irmãos, eu penso assim, a gente já tem 26 anos de casado, né? São 26 anos aí trilhados. Às vezes, para a mulher, o sexo se torna sexo. E não é por aí. Amém? Para a mulher, sexo é amor. E quando se torna sexo, vira uma rotina, vira uma obrigação. Vocês estão entendendo? Hã? A gente não pode deixar chegar no ponto de sexo virar sexo para as mulheres. Tem que ter amor, tem que ter conquista. A dificuldade é a rotina do dia a dia, né? Que é estressante, é cansativo. Tem momentos, tem tempos que é bom, tem tempos que não é assim? Devido às situações do dia a dia. Mas, se houver aí um companheirismo, uma ligação de alma, um interesse, né? De um ajudar o outro, a gente vai conseguir. Amém? Amém ou não? Eu estou falando isso, irmãs, porque assim, são coisas que elas me falam e eu também sinto, só que ninguém tem coragem de falar. Então vai eu falar, né? Vai, porque quem é que vai falar? Eu. Então, o que eu gostaria que vocês soubessem para finalizar? Que vocês têm um papel muito importante dentro do lar. O papel de vocês é de liderança. Amém? Ele até falou assim para mim, nossa, então, nós estávamos conversando, né? Então quer dizer que se eu morrer, você vai arrumar outro marido? Que coisa, hein? Acontece o seguinte, irmãos, não é questão que vai arrumar outro marido, não é isso. A questão é que a mulher precisa ser cuidada, precisa ser protegida. Porque a mulher foi criada dentro do jardim, amém? Ela foi ali dentro, ela estava protegida, ela estava cuidada. Vocês podem ver, a mulher fica dentro do jardim, o homem vai o quê? Conquistar. Entende? Então, o homem tem um papel muito importante no casamento. É através do homem, amém? Que Deus vai abençoar a sua família. Não é a mulher. Se as coisas não estão dando certo, tem algum trem estranho aí. Se é a mulher, você pode ter certeza que Deus vai tratar com ela. Só que o homem tem que ter uma postura. Então, vocês não negligenciem o chamado de vocês. Assume o papel que vocês têm dentro de casa. Não vai ser por força, né? Não vai ser por violência, mas vai ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O Dário conquistou o papel dele pela graça. Porque eu já queria dominar, né? Eu já queria mandar, eu já queria fazer acontecer, né? E ele foi dominando, foi conquistando pelo Espírito Santo. Tudo, né, é pelo Espírito. Não adianta. Eu não vou conseguir nada pela minha força, amém, queridos? Nunca vai ser pela minha força. Sempre vai ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, que hoje a gente realmente entenda que eu tenho uma função no meu casamento, eu preciso exercê-la, amém? Lembrando que as coisas é mais espiritual do que a gente pensa que é, amém? Tudo que a gente faz aqui reflete no espiritual, amém ou não? As coisas são mais espiritual do que a gente pensa. Então,
Homens, Deus tem chamado vocês para uma missão muito importante, que é governar o lar de vocês. Se não está governando, assume as rédeas, pede direção de Deus, conversa com um dos pastores, vai buscar ajuda, vai fazer curso que nem ele fez de finança, vai procurar melhorar, amém? Porque eu creio que dessa forma a sua família vai estar protegida, cuidada, muitas vezes até salva, por causa de uma atitude sua, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos estar orando então. Vou falar rápido aqui para não... Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos agora e realmente coloque sua vida no altar do Senhor. E se eu creio o seguinte, se o Senhor deu a você essa liderança, é porque você tem condições de liderar, amém? Se esse papel é seu, então, se essa função é sua, então você tem condições para isso. Amém? Amém, Senhor. Eu quero te louvar, Deus, nesse momento. Quero engrandecer, te exaltar, te bendizer, Deus, te glorificar. E eu quero colocar, Senhor, a vida de cada homem aqui, de cada varão, Deus, na qual o Senhor tem confiado a sua família, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada um aqui, Deus. E que cada um aqui possa estar apto para realmente, Senhor, cumprir a missão e o propósito da qual cada um foi chamado, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, todas as barreiras espirituais, Senhor, todas as barreiras emocionais, Pai, físicas sendo caídas agora. Em nome de Jesus, Pai, que a presença do Teu Espírito possa envolvê-los, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O Espírito Santo vai movendo, Senhor. Nós cremos que aqui tem realmente famílias benditas do Senhor, da qual o Senhor tem um plano, um projeto, um propósito, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, nós cremos no propósito que o Senhor tem para cada um aqui. Por isso eu libero uma unção profética sobre cada homem, sobre cada família aqui representada, Deus, em nome de Jesus. E eu declaro, eu profetizo que eles são livres para viver do melhor do Senhor aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Pai. Ô Senhor, envolve, Deus, fala aos corações, Deus. Que nessa semana, Senhor, possa haver mudança de atitudes, de ações, Deus, de comportamento, Pai. Em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, muitos testemunhos sendo ainda conquistados aqui, Pai, para a honra e glória do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que a prioridade do Senhor é a família. Família está no seu coração, Deus. Por isso nós declaramos famílias bem ajustadas, saudáveis, Deus, felizes. Em nome de Jesus. Toda confusão, Deus, do inimigo, Senhor, que possa ser destruída agora em nome de Jesus. Toda contenda, Senhor, todo desânimo, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos realmente, Senhor, nessa noite, os corações uns se convertendo aos outros, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos, Pai, o marido se convertendo à mulher, a mulher se convertendo ao marido, Senhor. Oh, Senhor, declaramos os pais se convertendo aos filhos, os filhos se convertendo aos pais, Deus. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, um novo tempo, Deus. Esses homens que estão aqui, Senhor, resgatando, Senhor, muitas vezes aquilo que foi perdido, Senhor, no tempo e na história, Deus, resgatando no mundo espiritual aquilo que é deles por direito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Amém. Que realmente a gente possa refletir e pensar sobre a nossa posição. Irmãos, eu não me julgo ter alcançado nada, mas eu quero dizer algo para vocês. Eu me esforço todos os dias, e Deus sabe disso, para ser um marido, um pai que a minha família precisa. Eu me esforço
Deus sabe, quanto eu luto comigo mesmo, com a minha carne, com as minhas vontades, com as minhas ranhetice, para mim me tornar, ou ser o marido que a minha esposa precisa, um pai que meus filhos precisam. Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou estar diante do Senhor. E é para mim que Ele vai perguntar. Eu tenho clareza disso, bíblica. Ele vai falar, e aí? Ah, mas a mulher lá não me ajudou. Não esquece a mulher, é eu e você. E o filho? E a filha? E a esposa? E a casa? Vamos acertar nossas contas. E aí para você, você não cuidou, você não zelou, você não cultivou, você não fez o melhor. Muitos homens vão ter dificuldade. Amém, queridos? Que nós conseguimos. Mês que vem, no dia 29, nós vamos ter o nosso próximo encontro aqui. E eu vou estar ministrando. E o nosso tema é: eu não sou vítima. Fala pro teu irmão, você não é vítima não. Sai dessa. Não entra não. Sem a ajuda de um profissional. E eu estava pensando a gente fazer, como está chegando o frio, irmãos, a gente fazer aquele caldinho de mandioca, né? Essa Armandinéia faz pra gente, né, Beto? O Beto, no último caldinho, ele disse que não gostava. Fora as torradas. Então a gente fazer um caldinho, a gente racha aí entre nós, 5, 10 reais cada um, uma mandioquinha, e no final com uma torradinha, com uma boa pimentinha, e a gente fica aqui de boa, amém, queridos? Nós estamos juntos aqui. Mais uma vez eu agradeço o pastor Roberto e os irmãos de Monte Azul, que sempre estão presentes, prestigiando, e eu creio que Deus está abençoando todos os homens, as famílias e a igreja de Monte Azul, amém? Que Deus abençoe você. Não saia antes de tomar um cafezinho ali, ter uma bolachinha, comer um biscoitinho, para a gente ter comunhão, amém? Dá um aperto de mão aí no irmão, não dá abraço, dá um aperto de mão, fala aqui, como firme e forte, Deus abençoe. O homem abraça de lado, viu, gente? Eu vou explicar para vocês, viu? O homem não abraça de frente, não.